Menos de um mês após o bloqueio dos agendamentos para obtenção de visto para estudantes americanos, os Estados Unidos retomaram a emissão do documento, mas com maiores restrições. Quem tem as informações é o nosso repórter Vitor Salina. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Tauane. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. É isso mesmo, os Estados Unidos, eles reabriram a temporada de agendamentos para aqueles que querem estudar no país, fazer intercâmbio. Mas para isso, há uma série de checagens ali, né, umas restrições a mais. Isso porque esses agendamentos eles foram bloqueados desde o dia 27 de maio a pedido de Donald Trump. Isso ocorreu após os protestos pró-Palestina em todo o país. Pelo menos 2.300 estudantes foram presos, acusados ali então pelo governo de antissemitismo. O que se busca com essas novas restrições que visam principalmente verificar as redes sociais? Todos os perfis daqueles que estão interessados em ingressar e estudar nos Estados Unidos precisam estar abertos. Em um comunicado enviado a todos os consulados americanos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e assinado por Marco Rubio, pede que haja essa verificação e que se procure ali discursos de ódio, discursos violentos e hostis à cultura norte-americana, à cultura dos Estados Unidos e também às decisões, né? E principalmente quem critica a defesa de Israel, que é algo que é compartilhado, que é endossado pelos Estados Unidos. Então, essa nova medida visa também proteger os Estados Unidos dessas pessoas ingressarem e causarem outros protestos e que sejam violentos. Eu volto com você, Tauane. Pois é, Fabi Barroso tem aí as explicações do nosso repórter Salina. Obrigada, Salina, bom trabalho para você. Bom, tem a situação, Trump apela pela questão da segurança, né? Então ele fala disso. O Salina citou os protestos dos estudantes pró-Palestina. É uma prudência mesmo do presidente? Eu concordo e acho que com toda certeza. Olha, nós tivemos um problema sério em relação aos Estados Unidos que se espalhou para o mundo, que é o terrorismo. Então, os Estados Unidos têm uma história com isso, sabe que tem células adormecidas, infelizmente, espalhadas no mundo. Então, é um zelo, é um cuidado. E a gente vê que é engraçado porque sempre se diz, né, o pessoal se coloca ali como vítima, mas existe muito extremismo nesses protestos pró-Palestina, principalmente lá nos Estados Unidos, onde existe realmente liberdade de expressão, onde nós apreciamos, inclusive, esta parte, mas isso não deixa de lado a questão do antissemitismo, que é, hoje em dia, colocado ali como se fosse um antisionismo, e não é. No fundo, eles são contra, né, o Estado de Israel e os judeus. Existem relatos de pessoas, de judeus que moram nos Estados Unidos, que estão apanhando, sendo ameaçados. Então, essa galera é extremamente violenta. Então, precisa primeiro tomar o cuidado, esse cuidado interno e zelo aí com possíveis infiltrações, né, de grupos terroristas que são inúmeros. Aqui a gente está falando do Hamas, a gente está falando os grupos financiados pelo Irã, né, que agora está frontalmente ali abrindo fogo. Então, é zelo e é importante. Mas também é importante a gente sempre pontuar que o Brasil também está fazendo essa mesma liçãozinha péssima, né, de péssimo gosto, e também os judeus aqui no Brasil começam a se sentir incomodados. Então, eu quando olho para isso, eu tenho certeza absoluta, né, de que esses núcleos estudantis são usados, são massa de manobra da esquerda, tanto americana quanto no mundo, para criar o caos. Né? Não tem cabimento essas pessoas usarem o tanto de violência que usam para reivindicar, até acho que é lícito a criação do Estado palestino, mas não dessa forma, então Trump acerta e o zelo é necessário. Jorge Serrão, o que achou aí da medida do Lourão, como você costuma falar? Lourão não é bobo não, ele sabe que tem estudante agindo como espião, estudando os Estados Unidos e não estudando o que deveria estudar na universidade. Estão lá para fazer espionagem. Isso entre os chineses já ficou bastante bem identificado. Agora, há também a possibilidade de você ter nos Estados Unidos até terroristas iranianos já atuando por lá. Não foi à toa que agora, nessa guerra com Israel, foi feita uma ameaça direta aos norte-americanos, de que algo
poderia também acontecer nos Estados Unidos, ou seja, existem infiltrados lá dentro da América e grande parte deles entrou pela leniência, conivência, incompetência de Joe Biden. Joe Biden foi um dos piores presidentes para a história dos Estados Unidos em termos de garantia da soberania americana. Agora, Trump, no projeto para fazer a América grande novamente, vai ter que derrubar aí, vai ter que driblar esses que querem o mal da América. E tem muito estudante infiltrado por lá fazendo esse papel canalha, ou de espionagem, ou de sustentação de ação terrorista planejada para ser executada no momento certo contra os Estados Unidos da América.